Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Continuar aqui, vamos ler mais uma sessão. Noa, o homem da terra, começou e plantou uma vinha. Olha que legal. O Zohar explica que Noé, quando Adão pecaram sob a influência do vinho, tá vendo? Vinhos, segredos da Torá, a Cabala ensina que o vinho é uma ferramenta poderosa para desenhar na luz, perdão. Pois a uva é um potente canal de energia espiritual. O vinho é, portanto, usado como uma ferramenta em bênçãos para revelar a luz de Hashem em nosso mundo físico. Quando, pela ausência de uma bênção, não preparamos um vaso grande o suficiente, ou se consumimos vinho, né, por razão não relacionadas à espiritualidade, e torrentes de luz despertam, torna-se incontrolável. Esse é o mistério que explica a capacidade do vinho de induzir o comportamento intoxicado ou intoxicante, não é? Isso é porque Noé ele sai da arca, ele planta uma vinha e ele vai beber dessa vinha. A vinha são os segredos da Torá, ele queria trazer Machia, por isso ele foi castrado, tem um monte de questões aqui pelos seus filhos, etc. A gente vai ver isso, talvez nessa ou em outra sessão. Um homem e Noé, um homem da terra, começou a plantar uma vinha. Bereshit 9, 20. Rabi Yehudá discordou de Rabi e a interpretação de Yossi desses versículos. Veja, houve uma discordância, está vendo, entre os rabinos. Um deles disse que a videira foi jogada para fora do Éden, ou seja, do Gan Éden, e que Noa plantou no chão. O outro disse que plantou porque a videira já estava no chão, e Noa arrancou de seu lugar. E o replantou em outro lugar, e floresceu e deu frutos no mesmo dia, e ele espremeu as uvas e bebeu seu vinho e ficou bêbado. O Rabi Shimon disse que há um segredo sublime escondido nessa passagem. Noa tinha vindo para reexaminar o pecado de Adão. Então, ele tinha vindo ver os pecados de Adão, da árvore do conhecimento, para que ele pudesse se abster de repeti-lo e pudesse fazer as reparações no mundo. Mas ele não conseguiu fazer isso, porque depois
de espremer as uvas para que pudesse examiná-las, ele ficou bêbado e foi descoberto e não teve forças para se levantar. E é por isso que o versículo diz, e ele foi no desnudo aqui, né? Ficou nu, o que significa que ele descobriu uma lacuna no mundo que havia sido coberta até então. Já não tem nada a ver com a nudez, né? Dentro da tenda dele, veja, do hebraico, o halô. Então, a tenda dele aqui, não é, ela é chamada por esse nome, o halô. A halô é o início quase do nome Elohim, trocado aqui as letras rei, né? Então tem a letra rei se repete, aqui no final tinha que ter a letra vav. Por isso está escrito, né? Ó, veja, a halô é grafado com o rei final. Não está escrito o halô com um vav. Por isso está escrito, e não aproxime, porque é a porta de sua casa, Michelei 5,9, sua tenda, indicando a vinha, e não sua própria tenda. Por isso está escrito com um rei e não com um vav. Aqui em Michelei 5,9, vamos olhar, Provérbios 5,9. Aharahak melaya deraheha veal tikerav el patá bitá. Então, a coisa é essa aqui, né? Mantenha-se longe dela e não se aproxime, não é? Preste atenção, né, antes, e não vos desviais da palavra da minha boca, da minha Torá. Preste atenção nela, mantenha da minha boca. Mantenha-se longe dela, não se aproxime da porta da sua casa, né? Aqui a gente está falando daquela mulher proibida, né? Como está falando lá no texto, desejo de recepção, né, que goteja mel, sua boca é mais lisa do que o óleo, etc. Então, né, esse é o entendimento aqui, indicando que havia sua própria tenda, por isso está escrito como um rei e não como um vaso. O mesmo acontece com os filhos de Aharon, que, como sabemos, estavam bêbados, e perguntou: quem lhe deu vinho para beber em tal lugar? Você poderia pensar que eles eram tão impertinentes a ponto de ficarem bêbados, mas isso não pode ser assim. Mas, de fato, eles beberam daquele certo tipo de vinho e ficaram bêbados, como está escrito, e ofereceram fogo estranho diante de Hashem. Vaikra 10:1. Exatamente, é a paraxá dessa semana, Harimot, né? E diz aqui um estranho fogo da palavra este, que é Aleph Shin, um fogo estranho. A palavra que a gente também acabou de ver lá, né, errar, é um fogo estranho, são divindades estranhas à Torá, e em outros lugares, para que guardem de mulheres estranhas, da palavra Isha. Isha é Yesod, e Adão é Zerampim, ó, tem que gravar. Agora a gente está falando aqui de Isha, né? Não se aproxime de uma mulher estranha. Michelei 8,5. Ambos os versículos se aplicam à mesma coisa. Tudo equivale à mesma explicação, né? Por que se equivale aqui? Esses versículos citados aqui, para que te guarde da mulher estranha, né? Acima a gente viu outro versículo sobre a casa, que ela entraria a casa, etc. A gente acabou de abrir lá, não é? Então veja só, Michelei 8,5, e ambos os versículos se aproximam, estão no mesmo capítulo lá, não é? Ele está falando aqui também de Vaikra 10:1, está falando sobre a bebida de Abraão, tudo se aplica aqui, tudo nesse Michelei quer dizer a mesma coisa, e ambos os versículos se aplicam a mesma coisa, tudo equivale à mesma explicação. Encontramos o mesmo significado na palavra bebeu do vinho, e bebeu e foi descoberto. Bereshit 9:21. Isso desperta Ram. Ram, que é ao lado, não é? O que é Ram? A gente viu lá, né? Neutro, prótons, etc. E também vimos que quem é Ram? O lado esquerdo da árvore sefirótica, que vai sair Canaã, que é o resíduo do ouro, que é a serpente antiga. Pois bem, e o pai de Canaã, por causa de quem o ponto de julgamento, que é o segredo da nudez de seu pai, desabafou. E aprendemos que Canaã recebeu um lugar para governar. E ele castrou Noa, tá vendo?
removendo assim o segredo da aliança, que o tornara um homem justo. E veja quem imaginou que ele teria castrado Noa, tá vendo? Quando fala lá que ele viu a nudez, não é a nudez, ele castrou Noa, olha. Né? É assim o segredo da aliança que o tornou um homem justo, como aprendemos que ele removeu a aliança do órgão masculino, que significando que ele removeu o morrim de gerar, tá vendo? De gerar, que é dado apenas ao poder da Santa Aliança, que é a Torá. Essa remoção é considerada uma castração, ou seja, aqui na ideia geral é que a pele é ego, a circuncisão é cortar essa ponta da pele do ego, que seria ali o orlá que cobre a lua e o serpente Canaã, que descobre Noa, né? Ele então estava bêbado no segredo do vinho, do mesmo vinho que foi bebido ali pelos filhos de Aharon e acenderam um fogo estranho, de uma mulher estranha, enfim. Isso são ligações com divindades, né? Fora da Torá. E por isso que Noa disse: amaldiçoado seja Canaã. Porque as maldições foram inicialmente trazidas ao mundo por ele, pois ele é o segredo da serpente. Como está escrito: escravo de escravo será. E também amaldiçoado és tu de todo gado, Bereshit 3,14. Tudo será corrigido no futuro, exceto Canaã. Todos os escravos, exceto Canaã, serão libertados da sua escravidão. E este é o segredo do conhecido por aqueles que estão familiarizados com os caminhos da Torá. Esses que a gente está aprendendo aqui agora.